pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do YouTube. Eu sou Giovana Lopes, gerente de parcerias no YouTube Brasil e você é a apresentadora do programa de hoje. A nossa convidada de hoje é super especial, eu tô muito feliz e honrada em poder entrevistá-la. Ela é escritora, roteirista, mãe, podcaster, criadora de conteúdo, tem 6 livros publicados, entre eles o best-seller Como Ter Uma Vida Normal Sendo Louca, que foi adaptado para o teatro e, além disso, é uma grande especialista de noias. Seja muito bem-vinda, Camila Frender. Oiê! Ai, obrigada, eu que tô feliz de estar aqui. Eu tô lisonjeada de poder bater esse papo com você. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E você falou 6 livros e eu pensei aqui quietinha, 6 pets. 6 gatos, cachorros? Amiga, um mix, né? Tenho 4 gatos e 2 cachorros. Que é pra dar o equilíbrio, né, da fauna e flora em casa. Então, ó, dá pra dar conta de tudo, gente. De teatro, de podcast, de cachorro, de gato. Ela é tudo e mais um só pouco. fazer tudo mal feito. Essa é a dica. Não. Brincadeira. Quem assiste sabe que ela faz tudo muito bem feito. E, Cá, você começou a sua jornada criando conteúdo, como criadora de conteúdo, com o É Nóia Minha, um podcast maravilhoso, mas no formato só em áudio. Depois você passou pro YouTube com o vídeo, adaptou o É Nóia Minha pro teatro, e aí você agora tá nas ruas com o É Nóia em série. E tá dando muito certo, eu tô muito feliz, assim. Eu acho que é um público novo que chegou pro Nóia, sabe? Acho que cada plataforma tem suas particularidades ali e tem seu público. E eu sinto que pelo YouTube eu cheguei numa outra galera, então eu fico muito feliz com isso. Eba, a gente também fica muito feliz em ter você conosco. E antes de ser criadora de conteúdo, você já tinha uma carreira muito consolidada como escritora, estando também no backstage de outros criadores. E como que foi fazer essa transição de carreira e estar na frente das câmeras, primeiro com áudio, mas depois com vídeo? Sim. Eu vou dizendo sim, né? Mas eu comecei trabalhando em agência, né, de publicidade. Eu sou formada em publicidade, então trabalhei um tempo em agência. E, em paralelo, eu tinha um blog de crônicas que chamava Parece Filme, mas é Vida Mesmo. Era um blog que eu escrevia, esse blog virou livro, uma editora independente encontrou ele, transformou ele em livro. E sempre gostei muito de escrever. Aí comecei a escrever outros livros, aí um diretor de cinema encontrou meu blog, onde tinham muitos diálogos, e ele me chamou para escrever diálogo para filme, ser dialoguista ali. E aí disso eu comecei a estudar roteiro. Aí fui fazer uma pós em roteiro. Eu sempre fui para onde a escrita me levava, né? E onde dava para fazer dinheiro, porque é muito difícil você viver como autora no Brasil. A gente, para ganhar dinheiro mesmo com livro, ou você tem que ser traduzida em muitos países, né? Ou você tem que transformar a sua obra em algo do audiovisual. Se for só o livro, assim, é dureza. Então, eu fui meio indo aonde a escrita me levou para o roteiro. Aí eu comecei a produzir conteúdo para outros criadores, né? Às vezes na TV, às vezes para o YouTube mesmo. E aí, até que chegou um momento em que eu comecei a postar mais nas redes sociais. E o meu conteúdo começou a ter mais acesso. E eu falei, epa, peraí, agora eu posso fazer conteúdo para mim. Disso a gente criou o Nóia, ainda muito confortável por estar em áudio. Porque como eu venho da escrita, né, é um passo antes ainda do áudio. Eu acho que compartilhar as coisas nas redes sociais foi me treinando para vídeo. E eu sou cara de pau, eu acho que 70% da minha carreira é cara de pau. E aí eu mudei para vídeo e hoje em dia é um formato que eu gosto muito, assim. Eu não consigo mais imaginar não só eu produzindo coisas, né, só em áudio, mas hoje em dia também muito consumindo, né? Eu comecei a consumir bem mais vídeo do que eu consumia antes. Então, já que você consome também, acho que a gente pode ir pro nosso quadro YouTube Sem Filtro e dar uma olhada no que você tá assistindo. O que você acha? Acho legal, vai ser divertido. Página inicial da Camila. Gatos. O que aparece? Gatos. Gente, qualquer rede minha vai ter gato. Nem digo nem só rede, assim, qualquer coisa da minha vida vai ter gato. Se você olhar bem pra minha roupa, vão ter pelos.
de gato, eu sou meio obcecada por bichos em geral, né? Aqui você vê que também não tem só gato, né? Tem ovelhas, carneiros. Então, tudo de bichinho me pega muito. E tem você também, né? Você se assiste? Então, às vezes eu assisto pra ver qual vídeo eu vejo qual performou melhor e eu dou uma olhada pra lembrar o que que era, sabe? O Noia em Série eu tenho assistido mais, porque é um formato novo, né? Uhum. O Noia normal, o episódio grande, eu não assisto tanto. Porque como ele já é um formato mais antigo, assim, eu meio que já sei quando ele funcionou, ou quando tem que editar, ele já tá mais claro na minha cabeça. O Nó em Série eu ainda tô. Eu acho que é um misto de entender né, como é que o formato tá indo e de orgulho de ter feito um formato tão diferente, sabe? De conseguir misturar um monte de ideia que eu tinha e acho que foi tudo muito bem executado pela Dia, assim. E parte minha equipe, parte equipe da Dia, eu acho que ficou um formato muito legal. Então eu ainda assisto esses episódios do Nó em Série mais de uma vez pra pegar o detalhe das coisas, até porque a gente, né, enquanto lança, ainda tá editando os próximos. Aham. Então a gente consegue mexer numa coisa ou outra que a gente vê que funcionou melhor, sabe? Sim, e tá demais mesmo. Quem ainda não assistiu, assista. E a gente vai falar mais um pouco sobre o Nó em Série daqui a pouco. Vamos ver a segunda tela, então? Vamos. Vogue Porque e Áurea Carolina. E viralizou muito, né? Todas essas coisas de Vogue por conta do filme, né? Aham, você já assistiu? Não assisti. Mas assim, isso que é doido, né? De rede social. É tipo quando a gente fala de Big Brother, né? A gente. Parece que a gente meio que já assistiu de tanto que a gente viu reportagem, ou corte, né? Ou informações de backstage. Então dá essa sensação de que você meio que já sabe o que você vai ver e mais ou menos você viu. Eu tinha essa sensação com Big Brother também. Não era que eu acompanhava todo dia, mas como eu assisti um corte, assisti outra coisa, você tá por dentro de tudo que tá acontecendo. Mesmo sem ter visto o episódio todo, o programa todo, né? Uhum. E esse segundo vídeo, você acha que essa recomendação tá aí porque você gosta da criadora ou é mais o tema do vídeo? Eu acho que foi pesquisa de tema de vídeo. Política mais áurea. Política, você gosta de política? Gosto de consumir, enfim. Agora eu tô muito feliz que a Dia tem esse canal também, né? Tem esse tipo de conteúdo. Porque antes eu ficava mais na TV mesmo, sabe? Vendo um jornal ou outro. E o resto a gente vai se informando por corte. Mas eu tenho um pouco de medo de dizer que eu tô me informando por corte. Porque tem coisas que a gente tem que ver o todo, né? Sim. Mas então eu achei que foi um acerto, assim, da Dia também colocar um pouquinho de política aí na programação, né? Legal. Vamos ver o histórico agora, então, os últimos que você assistiu? Vamos. Vai ter sempre beta. Cara, fofoca. E eu sou muito privilegiada, porque eu tenho um grupo que sou eu, a Jana, a Beta e a Deia Freitas, do Não Inviabilize. Uhum. E a gente tem o privilégio de virar e mandar um negócio e falar, Beta, faz um vídeo sobre isso. Então, às vezes, eu vou assistir, porque a demanda veio do nosso grupo, entendeu? Foi a gente que pediu. Que mais? Tem Lori, né? A Lori é um caso de que eu trabalhei com ela fazendo roteiro, né? Ela apresentava um programa uns anos atrás no GNT, era super bonita, e eu fazia o roteiro do programa. Uau, que então, demais. eu fazia todo o roteiro pra Lori. Então, foi uma dessas criadoras que eu trabalhei por trás das telas. Que mais? Drag Box. Eu tava com as lindas ontem num evento. Então, e eu gosto de, em geral, vídeo de receita. Apesar de não ser muito boa. eu amo assistir receita. Eu gosto de assistir maquiagem também. Eu não sou boa em nenhuma das coisas. Eu acho que a gente tem que assistir pra se divertir, não só pra aprender. Aí tem... Os outros são seus. Tá vendo? Assistiu na Em Série e esse acabou de sair. É o que saiu hoje. Então, eu fui dar uma olhada se tava tudo direitinho. Às vezes entra algum tipo de publicidade. A gente tem que ver se casou legal, sabe? Aham. O que você acha de a gente olhar os analytics, ver como estão os seus resultados? O que você consegue contar pra gente a partir deles?
Vamos. Tipo um chá revelação. Sim. Você olha muito para esses dados? Não. Nada? Nada, eu não olho. Graças a Deus eu tenho uma equipe que me ajuda e que entende bastante e me dá esse suporte. Mas eu fico meio preocupada de ficar louca dos dados, sabe? E isso, de alguma maneira me prejudicar criativamente. Então eu não fico tão presa. Mas de vez em quando eu dou uma olhada. Hoje vai ser o caso. Então vamos ver aqui. Visualizações, 4,6 milhões. Tempo de exibição, 636 mil horas. E mais 25 mil inscritos nesse ano. Então, você cresceu muito de 2025 para 2026, né? Estamos empenhadas. Eu não digo só eu, porque todo mundo que trabalha comigo tá muito focado no YouTube. Como foi uma coisa que a gente chegou depois, né? Uma rede que a gente tá ali mais tarde, a gente quis dar uma... Precisou, né? Deu certo, que bom. Sim, tá funcionando. Tá. E quando a gente olha aqui nesse gráfico, tem um pico em que aconteceu? 23 de abril, mais ou menos. Você sabe o que foi? 23 de abril, posso olhar? Foi o Nó em Série. Aí eu ia olhar. Ai, que dó! Você tá vendo como eu não posso? Eu já fico em outro planeta. Gente, que legal! Um boom no canal e aumentou a média também, né? Nos próximos dias a gente já vê que já tá uma ficou média maior. acima. Que legal! Sim. Muito bom. A gente tem um outro print pra mostrar também do seu YouTube Studio, do seu conteúdo principal no período. Então, que as pessoas estão mais assistindo. A gente vê aqui shorts, a gente tem episódio do comecinho do ano, 1º de 2026, que também é o seu mais visto. Bom, eu juntei Pablo e Urias, né? A gente... Esse episódio tá incrível, muito Não, engraçado, eu acho que muito antes bom. de gravar o episódio, eu já sabia que ia ser muito bom, porque as duas juntas, elas são muito engraçadas. Então, ficou um surto de episódio. E foi uma surpresa, porque janeiro não costuma ser um mês tão bom de plays, né? Pelo menos pra gente nunca foi. As pessoas estão mais em férias e tal, é um mês... Dezembro e janeiro, geralmente, é um mês mais baixo de plays. E a gente ficou muito espantada. É o poder, né? 1º de janeiro... Gente, um episódio sai 1º de janeiro e é o mais ouvido. Elas são muito, muito incríveis. Começando o ano bem, mostrando que 2026 ia ser pra arrasar. Foi, achei profético. E a gente tem muitos shorts aqui também. Vocês sempre tiveram a estratégia de publicar shorts? É algo recente? É recente. Me conte. É muito recente. Acho que a gente aprendeu com vocês até que seria uma estratégia boa. A gente postava muito pouco no começo do canal e depois, como a gente foi pegando jeito e foi entendendo mesmo como é que trabalhava melhor no YouTube, a gente intensificou mais os shorts e tem dado bom pra gente, assim. A maioria aqui que a gente tá vendo é dos 7 anos, né? Que a gente tem esse formato do Noia também, que é no teatro, que é divertido, né? Fazer ao vivo, a gente viaja, às vezes faz todos os lugares do Brasil, agora vamos pra Europa. E esse foi o de 7 anos, um de aniversário, com Chico Barney e Diva Depressão. Deu muito bom. E eu acho que ele é bem divertido de assistir, porque tem a reação da plateia, né? Você escuta as pessoas rindo. Então, ficou um episódio muito legal. Tá muito legal mesmo assistir. Uma comemoração linda e muito engraçado. No Shorts, vocês costumam postar cortes dos episódios. Vocês também fazem conteúdos exclusivos? A gente posta... tem o Rapidinhas, né? Agora o Nó em Série e o episódio grande. A gente posta cortes do Rapidinhas, do Nó em Série a gente também posta bastidores, então tem outros tipos de vídeo. E do episódio grande a gente posta, sei lá, 4, 5, mais? 7 a 8. Eu parei no tempo. A gente posta de 7 a 8 cortes do episódio grande. Então é bastante conteúdo. E a gente tem também cortes exclusivos, né? Que a gente... Tem pros membros. Solta só para os membros também, alguma coisinha. Mais bastidores, tanto do Nó em Série quanto da gravação do episódio normal, né? No estúdio. Então, a gente faz ali um backstage, o que tá rolando, como é que o convidado chegou. Isso tá para membros também. Muito bom, uma ótima estratégia. Então, aproveitando que a gente viu aqui o seu vídeo mais visto, a gente pode dar uma olhada, então, entrar em um outro quadro do YouTube, que já é uma tradição nossa, olhar para os vídeos mais vistos, os menos, o mais antigo e o mais recente. Topa? Topo, vamos lá.
Vamos ver aqui. Então, aqui a gente tem o seu vídeo. Nossa, tudo ao mesmo tempo, mas... O mais visto aqui embaixo na esquerda, você com Pablo e Urias. Tá. O menos visto, que é o episódio Não Desconversa, Trans e Não Binário. A gente tem o mais antigo, que é você com a MC Sofia. O mais antigo que saiu no YouTube. Que saiu no YouTube. Sim, foi quando a gente começou a fazer vídeo. E do lado esquerdo, o mais recente, que é do Nó em Série. Isso. Tá certo? Tá certo. Então, me conta um pouquinho sobre essa fase aqui com a chegada no YouTube. Qual que era o seu objetivo com o Nóia? O que você acha que mudou de lá pra cá? Eu fiquei 3 anos exclusiva do Spotify, né? Então, nessa época, a gente não tinha nada dentro do YouTube. E depois que a gente saiu, né, com essa exclusividade, e a gente pôde estar em outras plataformas, eu acho que me deu uma sensação de liberdade, assim, de tipo... Eu não só vou pro YouTube, mas eu também agora vou gravar vídeo e vai ficar bonito, e, enfim. E a gente tinha... Foi o primeiro contrato que a gente fez, já estando, né, no poder total ali do Nóia, o Nóia só pra gente. Foi uma publicidade de Quinto Andar, se não me engano, né? E aí era uma demanda deles, eles queriam que fosse em vídeo. Eu falei, tá bom, então vamos fazer, né, esse primeiro episódio em vídeo, patrocinado, que eu acho super legal, já em todas as plataformas, já no YouTube. Então eu acho que foi a virada de chave aí, né, quando a gente percebe que é isso. Então agora a gente tá em vídeo, agora a gente tem que trabalhar o YouTube, agora a gente tem que olhar para outros lados também. Chique demais, já começou com publi. A gente começou, eu sou muito movida a dinheiro. É o que paga as contas, né? Não é? E esse vídeo que a gente acabou de comentar com a Pablo e com a Urias, que é uma entrevista icônica, você acha que são as convidadas, é o formato? O que você replicou desse episódio para outros? Primeiro, acho que, assim, grande parte do sucesso são as convidadas, que elas já, assim, são um sucesso geral. Eu acho que virou uma conversa muito boa, assim, de amigas, sabe? E o que foi legal é que elas entraram... A gente entrou numa pira as 3 juntas e ficou um episódio muito engraçado. Geralmente as pessoas gostam ou de episódio que são cabeça e que saem e falam assim, nossa, eu aprendi isso, né? Eu posso citar este episódio numa roda e falar, você sabe desse fato, assim, assado. Ou vai pra pataquada geral, que foi o caso aqui, que a gente começou a criar um filme da nossa cabeça, onde elas eram mulheres mafiosas, do agro, enfim, foi um grande surto. Foi muito engraçado. E quanto ao episódio menos visto, o que você acha que fez com que ele não tivesse tantas visualizações quanto os outros? Acho que é o tema. Teve algum aprendizado que você tirou desse episódio? O Não Desconversa, ele é um quadro que a gente tem no Nóia, que é um serviço nosso mesmo, sabe? Para falar de temas espinhosos que as pessoas não estão a fim de falar ou evitam. Então, ele não me surpreende. Porque a gente não faz ele para ele ser um episódio que vai estourar. A gente faz ele porque a gente acha importante ter esse conteúdo. E é uma pena, que é um episódio que ficou super legal, que tem um papo incrível, que eu acho que tem uma oportunidade de um monte de gente aprender coisas. Esse, eu também acho que também conta, não só o tema, mas ele ainda não estava em vídeo. Ele ainda é só o áudio. Então, talvez não seja pro formato, né, do YouTube mesmo. Eu não lembro como ele performou nas outras plataformas. Mas geralmente Não Desconversa, por ser um tema, sabe, mais espinhoso mesmo, a gente já lança sabendo que muita gente vai evitar e não vai querer escutar, mas a gente vai fazer assim mesmo, porque quem escutar e quem compartilhar, para a gente já é vencer ali. E é ótimo para você criar expectativa quanto aos resultados e ter discernimento de como o público vai receber o episódio. Então, você também já conhece bastante sua audiência, né? A gente conhece e a gente tem uma audiência muito, muito legal, muito qualificada, assim, sabe? Que eu acho que, por mais que não tenha sido um que tá performando super bem, e talvez por não ter vídeo e tal,
as pessoas interagem bastante, sabe? As pessoas fazem questão de quem ouviu trazer, abordar o tema e trazer comentários pertinentes. Então, é uma audiência muito legal. Vamos agora pro episódio mais recente, pro vídeo mais recente, que é totalmente diferente do que você vinha fazendo. E como a gente falou lá no começo, você veio, primeiro, não era criadora de conteúdo, começou a criar conteúdo em áudio, depois veio pro YouTube com o conteúdo em vídeo, transformou a Noeminha levando pro teatro e agora tá nas ruas gravando o É Nóis em Série. Me conta como é se adaptar a novos formatos, como você pensa nesses novos projetos e como tá sendo gravar o É Nóis em Série, como foi gravar o É Nóis em Série. Eu acho que o É Nóis em Série, ele é uma junção de todos os trabalhos que eu já tive. Como roteirista, como criadora de conteúdo para outros influenciadores, como escritora, né, esse lado de pesquisa. Eu acho que eu consegui misturar tudo o que eu fiz num formato só, sabe? Eu fiz muito roteiro para reality, né, que tem essa quantidade grande de externas, né? Então, eu consegui juntar a minha experiência, né, para uma outra... não para mim, né? Eu fazia para uma outra emissora ou para um outro criador, aí num formato para mim. Então, tem uma mistura mesmo de tudo que eu achava legal que eu já tinha feito e eu consegui juntar em um formato só, que são as entrevistas, né, mais cabeça ali, que sempre tem um especialista, às vezes é um psicanalista, às vezes é um jornalista, às vezes é um médico, né? Então, tem esse lado da entrevista que vai permear o episódio todo e tem essa coisa mais do reality, mais de um programa de TV mesmo, que são as externas, onde você sai, né, vai atrás de, sei lá, uma aula de dança, uma aula de luta. Esses dias eu fui fazer aula de esqui, num simulador de esqui, então tem... Em São Paulo? Em São Paulo. Uau. Então, eu acho que ele tem essa profundidade que eu gosto, que alguns episódios do Noia tem, que é essa parte do divã, e esses respiros que são as externas que a gente faz, né? E esses outros convidados que trazem contraponto entre eles ali. Então, acho que fica muito divertido. Tá muito divertido mesmo. Qual foi a sua maior dificuldade em estruturar esse projeto, colocar ele de pé? Então, eu acho tão ridículo que eu vou falar, porque eu achei tudo fácil dele. Eu não sei se é porque eu tava sonhando com ele há muitos anos já, eu tinha ele na minha cabeça. Mas eu fui almoçar um dia com o Rafa e falei que eu tinha essa ideia. E o Rafa falou, bora orçar. E foi muito rápido. Eu conversei com o Rafa, acho que era janeiro. Em fevereiro a gente orçou, em março eu tava gravando. Então, foi muito papum. É meio raro isso acontecer, assim, mas alguma magia rolou. Porque nem os retornos, né? A gente às vezes recebe um projeto novo, né? Vem pra gente olhar, né? O primeiro corte e tem muita observação para fazer, né? Isso é normal. Aqui eu acho que entrou devagar essa cena, eu cortaria essa parte, acho que tem uma parte aqui que dá pra gente mudar, traz esse antes e tal. E os episódios do Nó em Série, o primeiro episódio que eu vi, do primeiro corte, eu tive uma sugestão de corte, que era diminuir uma parte, assim, do início. Só. O segundo eu não tive nenhuma observação. O terceiro eu tive uma também muito curta. Então, assim, eu não sei, eu não posso falar que ele não me deu trabalho, porque ele demandou horas da minha vida. Ele demandou uma equipe gigantesca, né? Se locomovendo de um lugar para o outro. Mas ele acontece muito fácil. A gente não teve... com essa quantidade de externa que foi uma loucura, não teve nenhum problema, assim, sabe? Super sério de... Meu Deus, isso não ficou bom. Ou a gente perdeu essa parte da diária. Que são coisas comuns que acontecem nos projetos. Mas o Nó em Série... Putz, ele veio assim, parece que ele veio assim, olha, eu vou chegar e não vou dar trabalho. Eu vou só te dar alegria. E eu sentia, quando a gente saía para gravar, essa sensação da equipe mesmo. Todo mundo que estava trabalhando nele tava super, sabe, de boa. E tava todo mundo feliz, todo mundo dando risada, todo mundo se divertindo.
Foi assim todo o tempo. Eu tenho até medo de ir para um próximo projeto, porque eu virei dessas iludidas que falam, ai, vamos lá, é fácil. Porque ele foi, de verdade, lógico, muito elaborado, muito pensado, e orçado, e caprichado, mas ele foi tão fluido. Acho que fluido é a palavra, assim. Muito bom. E, como eu disse, tá maravilhoso. Eu sou fã, tô amando assistir. Obrigada. Parabéns. Dando uns passinhos atrás, voltando na nossa conversa sobre seu início no YouTube, você teve alguma noia em relação a virar criadora de conteúdo? Alguma coisa que já estou insegura, com medo? Ai, nossa, sim, acho que eu tive pensamentos muito etaristas, sabe? Uau! De achar, ou de achar que eu já devia ter entrado antes, então eu perdi, sabe, uma onda, e talvez tenha perdido mesmo, né? Tem muita gente que chegou antes, enfim. Mas não é por isso que eu não vá, né, chegar, ou, enfim, conseguir me destacar de alguma maneira ali. E essa sensação do, putz, eu já não cheguei antes, será que eu já tô para trás e vou chegar com mais de 40, tentando ali, né, ser youtuber, que é uma coisa que a minha geração relacionou com pessoas muito jovens, né? E ao mesmo tempo, eu fico muito feliz que eu fui e tô fazendo isso, porque eu acho que pode abrir caminho para pessoas que estavam pensando como eu, eu acho que Sim, com passou o meu certeza. tempo, ou eu acho que eu não vou entender o formato, eu não vou conseguir lidar com a plataforma, né? Não vou conseguir trabalhar lá. E não, no fundo, era um medo mesmo, um preconceito que tá dentro da gente, uma bobagem. E eu sou muito feliz hoje em dia no YouTube. E as coisas estão rolando e eu fico muito animada. Sim, maravilhosa. E em que momento você sentiu que engrenou, sabe? Que, nossa, isso tá dando certo, é esse caminho aqui que eu quero seguir. Não só do Noia como um todo, mas também dentro da plataforma, no YouTube, com o formato de vídeo. Eu acho que conforme a gente foi se estruturando como equipe, assim, eu acho que as pessoas que trabalham comigo, que estão envolvidas nesse projeto, elas foram me dando segurança que eu precisava. Eu acho que não veio de mim, acho que veio do pessoal que trabalha, assim. A própria Dia, que já tá no YouTube há um tempão, né? E aí eu comecei a fazer projetos dentro da Dia. A equipe do Noia em Série, que já tinha uma experiência muito grande. A Thaís, que tá comigo, que é uma heavy user de YouTube, sempre me incentivou muito, né, a ir pro YouTube e querer levar o Noia pra lá. Obrigada, Thaís. A Thaís tá aqui, pode agradecer ela. Sim. Obrigada, A Thaís. Jéssica, que trabalha com a gente também, cuidando de todos os pontos. Eu acho que elas são tão entusiasmadas com o projeto, sabe? Que eu fico, meu Deus, que legal, né? Que eu tô cercada de pessoas que me encorajam, me incentivam. Então, acho que veio muito por parte delas. Que bom que você tem toda essa equipe. E conta um pouco então, mais pra gente como funciona quem tá por trás de Camila Frender e a Noia Minha. Quantas pessoas são, mais ou menos? Que você tem uma equipe, pra ver os dados, outra pra fazer thumb, uma pra fazer edição, como é? Tá. Tem a Thaís, putz, eu acho que ela deve dormir e tá minha voz na cabeça dela, e vice-versa. Então, a Thaís, ela cuida mais dessa parte de publicidade mesmo. Então, toda a parte de publicidade que entra dentro do Noia, a Thaís que né, faz esse roteiro, insere esse conteúdo publicitário dentro do episódio. A Thaís faz essa parte. Tem a Mari Faria, que é uma roteirista do Noia já há uns 5 anos. Ela faz todas as pautas, então ela faz toda a parte de conteúdo do Noia. E a Thaís tá em todas as pontas, né? Ela tá nessa ponta do episódio, na ponta com a Jéssica, que vai cuidar dos dados, que vai cuidar, né, das métricas, de tudo de YouTube. Aí tem o Bruno Porto, que é o comercial, né? Que me agencia. Nosso bebê, que traz dinheirinho. Aí tem a Melina, que faz os nossos cortes. Então, tudo mais que é meme, coisas assim, é a Melina que faz. Aí tem a Lecalco e a Sofia, do Saquinho de Lixo, que ajudam a gente na parte de design. Então, os cards, a comunicação. Toda a comunicação do Noia é feita pela Alecalco, e projetos específicos, especiais, tipo Noia na Europa e tal, a Sofia, do Saquinho de Lixo.
E agora a gente tem uma gerente de projetos também, que olha todos esses projetos, porque pensa, né? Tem o Noia Normal, o Noia em Série, o Noia no Teatro, o Noia na Europa, as publicidades que a gente faz no dia a dia, os conteúdos que a gente tem que fazer para a rede social que não sejam publicidade, para a gente não ficar só publi lá. Projetos especiais, tipo, eu faço coisas com a Renata Vanzetto também, né? Conteúdo de vídeo lá. A gente tem agora um braço também da gente fazendo ao vivo no teatro. Então, Muita coisa e muita gente envolvida. são muitas pontas e muita gente envolvida. Quando a gente vai para o teatro, a gente tem uma outra equipe de suporte, que daí não são os fixos, né? Aí entra o Elton, que é o nosso produtor, que vai cuidar de toda a cenografia, né? Seja em qual cidade a gente for, né? Que às vezes a gente faz, sei lá, Curitiba, Fortaleza, né? Tem a Opus também por trás, que também ajuda toda a operação para o Noia viajar, para fazer o teatro. Então, assim, tem bastante gente. E eu acho que a gente foi crescendo e foi se estruturando aos poucos, né? Teve uma época... Aí tem a Berta. A Bebeta, que ajuda a gente desafogar um pouco com os roteiros, com essa parte de publicidade também. Ela ajuda a Thaís, porque às vezes a Thaís fica com mais coisa dos projetos especiais, aí a Berta dá uma frila com a gente, ajuda ela também nessa parte de roteiro, de publicidade, que é um vai e vem com agência, né, que, enfim, às vezes toma um tempo que a gente não tá tendo e precisa ter alguém para fazer essa parte. E a Raquel. E tem a Raquel. É que a Raquel fica do lado do Bruno. Então, o que eu quero dizer do lado do Bruno é o Bruno que paga. Mas ela também ajuda a gente e, enfim, estrutura ali qual que a gente precisa fazer. Quando ninguém pode me acompanhar, a Thaís não consegue ir, ou o Bruno não consegue ir em algum evento e tal, a Raquel vai. Então, é bastante gente. Legal, bastante gente mesmo. É, bem emocionante. Eu adoro, eu acho muito gostoso para trocar, porque como eu venho de livro, é um trabalho muito solitário. Você fica meses escrevendo meio sozinha, porque é você que está escrevendo, né? E outro porque eu acho que tem uma coisa do escritor que você demora para ter coragem de mostrar o seu trabalho para outra pessoa e para trocar ideia. Eu sempre tive isso. E depois você troca só com o editor, sabe? E eu sempre achei que eu sempre gostei muito, gosto muito desse universo, mas eu sempre me senti muito sozinha. E nesse trabalho hoje em dia, né, que tem, enfim, plataformas, internet e tal, eu amo que é bastante gente, porque como eu tenho muita noia, quando você tá muito sozinha, as noias triplicam, né? Mas quando você tá com outras pessoas, você fala, você acha que eu tô noiando? E aí sempre tem alguém para responder. Concordar, discordar, é muito Pensei bom. a mesma coisa. Total. E você comentou um pouquinho sobre levar o Noia pro teatro e agora foi anunciado hoje, né, que você também vai fazer uma tour pela Europa. Que você incrível. acredita? Nunca pensei que o Noia fosse me levar tão longe. Mas a gente vai para Londres, Dublin, Barcelona, Porto, Lisboa, Paris, Berlim e Amsterdã. Uau, muitas cidades. É tudo em setembro. Então, é um dia depois do outro, assim. A gente tem um dia de folga só entre todas essas cidades. Um dia mesmo, né? Não é que é uma cidade, uma folga, uma cidade, uma folga. Não, é tipo assim, um dia é Londres, no dia seguinte é Berlim, no dia seguinte é Dublin, no dia seguinte... Nossa, E daí não vai nem dar pra viajar, pra conhecer. Nada, pouco. Ai. Mas depois dá um descanso, né? Depois a gente tira férias, quem Precisa, sabe. precisa. E o que levar o Noia pro presencial te ensinou sobre a sua comunidade que o digital ainda não tinha te mostrado? Ai, putz, eu acho que eu já comecei a aprender sobre comunidades no digital mesmo. O Rapidinhas foi um formato que a gente fez pensando nisso. Foi uma maneira da gente trazer a audiência, né, pro episódio. Então, como é que funciona? A gente tem ali grupos, né? Tem no Telegram, tem no WhatsApp, tem no Instagram, agora tem no TikTok. E a gente recolhe ali áudios, né, dos ouvintes. E eles participam do episódio de toda segunda-feira. Então, tem 2 áudios de ouvintes do Noia. Então, isso já foi uma maneira de trabalhar a comunidade.
Nossos grupos também, a gente sempre teve essa preocupação de o grupo é sempre o primeiro a ser informado de link de venda de qualquer ingresso. Todas as fofocas estão lá primeiro. Se vai ter tour, qual episódio que vai sair, que mais? Se vai ter cupom de desconto para X lugares. Então, tudo de fofoca interna chega antes para quem tá nos grupos. Aí sim, a Opus me convidou para fazer o primeiro ao vivo aqui em São Paulo. Eu, no começo, achei uma grande loucura, mas eu digo sim, como eu te disse. Eu não sei dizer não. Às vezes é bom, às vezes é um pesadelo. Mas aí eu topei e foi muito legal. A gente fez um teste, primeiro, se não me engano, com 2 datas. E aí a gente conseguiu esgotar. Daí a gente fez mais 2 datas. Então a gente fez 4 datas primeiro em São Paulo em 2024. Aí a gente passa 2025 fazendo São Paulo, mas muitas cidades. A gente fez Curitiba, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Rio, Florianópolis. Daí, o começo do ano, a gente fez Belo Horizonte. Agora a gente vai para Vitória em julho. Então, foi mágico, assim, porque é muito diferente, né? Você tem a resposta imediata das pessoas que estão assistindo ali, né? A gente tá aqui no estúdio, eu falo uma coisa que você acha graça, é você que tá rindo. Quando a gente tá lá, tem, sei lá, a gente faz o Teatro Bradesco, às vezes são 1.400 lugares, são, sabe? Uau. 1.000 pessoas dando Sim. risada numa coisa que você falou. É muito, muito incrível. Às vezes eu saio, as pessoas estão esperando ali na porta para fazer foto e é maluco demais, porque eu olho e eu lembro do rosto, do avatarzinho, sabe? Da rede sim. social. A pessoa vem falar, eu sei, você foi a que falou não sei o que aquele dia. Né? Você lembra, se associa, as pessoas começam a ter rosto, jeito, voz. É muito legal, aproxima demais. Eu achei que eu ia ficar muito cansada, por isso que eu tô bem confiante com a turnê da Europa, porque eu posso, às vezes, chegar cansada no teatro para fazer o ensaio, passar som e tal. Putz, mas quando eu saio de lá, eu saio pronta para uma maratona, porque é tão legal, a energia é tão louca, é tão contagiante, que parece que se eu tô com dor nas costas, passa. Eu não sei se eu tô passando pra plateia, eles estão saindo derrubados, mas eu saio muito leve, assim, eu saio muito feliz. Que demais. E como você descreveria a sua comunidade? Você consegue identificar um perfil? Olha, eu acho que de idade eles são bem diversos, mas eu acho que eles são muito interessados, cultos, informados politicamente. Eles são exigentes com conteúdo e eles têm que ser. Eu sinto muito orgulho disso. Eu acho que eles são unidos entre eles, assim, eu vejo, né, quando a gente tem a oportunidade de ver ao vivo, eles criam laços e ficam amigos e se conhecem e tal, então eu acho doido porque é isso, vem mãe e filha assistir, então minha mãe gosta de você, sabe, eu também, então ela tem 20 e pouco, a mãe tem quase 50, então isso acho que é bem variado. Muito, muito público feminino e gay, que é o público que me interessa. Então você já criou o Noia pensando em atingir um público específico? Não criei pensando em atingir esse público. Eu criei o Noia porque eu tinha guardado R$3.000, o que dava para fazer na época. 3 episódios. E eu testar um novo formato para tentar monetizar de uma outra maneira nas redes sociais, que a minha preocupação era não depender unicamente só de uma fonte de renda, seja, sei lá, o Instagram ou o TikTok. Então, foi um pensamento estratégico, sabe? Eu não posso estar só em uma rede. Porque eu tinha, sei lá, acompanhado algumas outras redes que, de repente, desapareciam. E daí eu via criadores... Para onde eu vou, eu fiquei com esse medo. Aí criei o Noia e rapidamente ele ganhou apoio de 2 marcas que foram parceiras por muito tempo da gente, ainda são, que é o Enjoei e a Salve, né? O Enjoei foi o primeiro patrocinador do Noia. Patrocinou acho que 2 episódios, se não me engano. Depois veio o Salve e fez, sei lá, 3, 4, não lembro agora, mas vários, e por conta disso a gente continuou. E aí eu comecei a entender quem era a minha audiência depois que esse conteúdo estava sendo criado. Quando eu comecei a pensar em entender que eu tinha que trabalhar a comunidade, foi quando eu
falei, tá bom, mas quem é a minha comunidade, né? Aí a gente vai olhar, a gente vai soltar pesquisa na newsletter. A gente também tem uma newsletter, né? Que é a Associação do Sem Carisma, que é uma newsletter gratuita que a gente tem ali, tenta todo mês soltar 1 ou 2, pelo menos. A gente faz dicas de livro, de série, comunica também, né? Às vezes não chega pelas redes, a gente comunica também o que está acontecendo. Então, que episódio está onde, se tem turnê, onde vai estar. Comunica ali na News. E na News a gente começou a descobrir também um pouco mais do nosso público. Por exemplo, eu tive um podcast há muito tempo chamado Calcinha Larga, que tinha essa temática maternidade, né? E eu ficava muito pensando, era um podcast que dava muita audiência, assim. Até hoje, eu converso, assim, com o pessoal do Spotify e ele tem realmente bastante plays ainda, né? Mesmo tendo acabado há 3 anos. E a gente fez uma pesquisa para entender o quanto do público era, né, de mães, e era muito baixo. As pessoas escutavam mesmo não sendo mães. E foi uma surpresa muito doida, assim. Então, a gente foi entender quem era o público um pouco mais pra frente. E é isso. Às vezes eu encontro alguém na rua ou vai no Nó em Série e ele se apresenta assim, tipo, oi, eu sou um hétero que te escuta. Sou um homem hétero que te escuta. E eu falo, olha, vocês estão aí, que bom. Passa a palavra pros outros, né? Que às vezes tem um recado importante pro seu semelhante. A gente tenta ali. E quando você entendeu quem era o seu público, o que você fez pra gerar conexão? Porque eles, como você falou, eles são muito engajados, muito conectados. E quais são as ações que vocês têm dentro do canal para se conectar com essas pessoas? A gente tem a parte de membros, né? Onde a gente tem live todo mês. Que mais? A gente tem post exclusivo, solta o episódio antes. Então, tem essa parte de membros. Que mais? Eles são realmente muito comunicativos, então... Vira e mexe, a gente solta enquetes ali, quando dá, perguntando quem que vocês querem que a gente chame. Muita das noias vem por inbox. Ai, tô com essa noia, fala sobre isso. E a gente faz um episódio sobre o tema que foi sugerido por algum ouvinte. Isso acontece com os convidados também, tá? Isso é muito legal. Às vezes me liga alguém que já foi no Noia e fala, putz, eu quero ir no Noia para falar disso aqui. Aconteceu agora, a gente gravou... essa semana com a Déia Freitas e o Emicida. Foi um episódio engraçadíssimo de gravar. Saiu hoje. O episódio do Emicida com a Déia. E foi muito divertido de gravar. E chegou a mensagem da assessoria do Emicida falando... Olha, ele não gosta de sair de casa. A gente acha que abordar isso com a Camila, que também tem essa coisa do sem carisma, pode ser interessante. Eu falei, bom... Eu não gosto de sair de casa. O Emicida não gosta de sair de casa. Eu tenho que chamar a Déia. Aí fiz todo mundo sair de casa. Bem. Nossa, casou muito bem. Eu fiz todo mundo sair de casa. E a gente fez um episódio muito engraçado. Ninguém querendo estar ali. Essa piada, né? De estar se divertindo ali, mas no fundo, preferi estar em casa. E ficou divertido demais. Então, vem também, às vezes, via assessoria. Olha... Né, essa pessoa aqui, ela tem essa particularidade. Será que não dá uma noia? Eu acho que isso é um sucesso do formato mesmo, né? Muita gente... Isso é uma coisa que me alivia demais. Que eu acho que muita publicidade chega pra gente. Ou sugestão de convidado de pessoas que sabem exatamente o formato do podcast. Então, a gente não tem que fazer manobra nenhuma para encaixar uma publicidade específica ou um convidado específico, porque a pessoa da agência já é Noia e ela sabe que aquela marca vai casar dentro daquela noia de um jeito super orgânico e acaba funcionando muito bem. Muito bom. Falando um pouco dos seus outros projetos, o Close Errado com a Jana Rosa. Eu amo que você fala Close Errado, eu já começo a rir, porque é uma palhaçada tão grande. É muito bom. E o Nó em Série também, eles são parcerias com a Dia TV, que tem esse formato diferente, mais complexo de grade, que é uma novidade dentro desse universo do YouTube, da internet. Como é pra você estar dentro desse outro universo em que não é mais o seu canal, mas você tá dentro de... É o seu canal, mas você tá dentro de outro canal que funciona como uma emissora, que fez você partir para esse outro lado? E como é essa relação com a Dia TV? Começamos o Close aqui.
Eu muito fanzoca, porque eu pago muito pau com o que aconteceu, né, com o fenômeno de ATV. Então, primeiro, em choque de ser uma das criadoras de estar aqui dentro, com tanta gente que eu já conhecia, tipo a Lori, já era mega fã, né? Dividir ali o espaço com essa turma, os meninos de diva, que, putz, eu acho eles incríveis. Então, o primeiro acho que é o choque de fazer parte, né? Disso tudo. Eu acho que a Dia mostrou para mim que é possível criar um formato como eu criei do Noia em Série. Acho que se eu não tivesse tido essa experiência de 2 temporadas, né, de Close Errado aqui dentro e ter participado de outros programas, né, da Lori, da Samira, da Vanessa, de não ter, né, ter circulado aqui dentro, talvez eu não teria tido essa sacada de que seria possível fazer essa maluquice que estava na minha cabeça, essa vontade de fazer um projeto desse nível, né? E não só foi possível, como foi fácil, como eu te disse. Por conta, assim... Acho que é isso, é a experiência que todo mundo que trabalha aqui já tem, sabe? Pessoal aqui, eu falo, a equipe aqui é muito boa. E não só boa profissionalmente, mas pessoas muito legais de convívio. O que é, eu acho que, uma parte imensa de um projeto dar certo. E quando você decide esses novos projetos, se você vai ser apresentadora, se você vai estar ali, vai levar pro Noia, pro Rapidinhas, como funciona esse processo? Olha, foi assim. Conforme eu vou indo e eu dominei a coisa, eu penso na próxima, entendeu? Eu não sou uma pessoa que vai ficar satisfeito com o que está aqui. O que é muito legal, mas também pode enlouquecer a gente um pouquinho. Então, primeiro a gente fez o Noia normal. Daí eu senti a necessidade de ter a comunidade participando, daí a gente criou o Rapidinhas. Agora a gente também, né, com o Noia em Série, uma outra etapa de formato, então eu senti a falta de... O Noia estava muito redondo já, senti a falta de passar um perrengue, de ter um desafio. Então a gente fez o Noia em Série. E agora a gente tem também toda terça-feira, de 1 por mês, são 8 episódios, um Noia especial de maternidade. Então, lançou terça passada, essa terça já saiu outro episódio, que é para matar um pouco a saudade do que eu fazia no Calcinha Larga. Então, a gente fechou esse especial. Então, agora tá saindo Noia, né? Segunda-feira, terça, uma vez por mês, quarta, o Noia em Série e quinta, o episódio grande. Tá semana quase que completa com conteúdos no Noia. Então, conforme vai me dando vontade, vai me dando saudade, eu vou... É isso, né? Eu tenho a ideia, agora eu já aprendi. Eu já não durmo mais chorando, que antes eu dormia chorando. Agora eu tenho a ideia, estruturo, né? Eu vejo com a equipe, bolo direitinho, pego patrocínio para ter dinheiro para todo mundo receber direitinho, né? Todo mundo ser pago da maneira que deve, todo mundo trabalhar feliz, e daí a gente, estrutura e faz uma outra coisa, um outro projeto, um outro formato. Então, é meio assim que as coisas vão acontecendo. A mesma coisa, acho que foi com o Ao Vivo. A gente começa em São Paulo. Deu certo São Paulo? Deu. Quanto é para sair de São Paulo, né? Então, vamos fazer Brasil? Deu certo Brasil. Vamos tirar até a Europa? Deu certo a Europa, né? Vamos para Marte? Tô brincando. Aí vai indo. Vem aí. Você comentou um pouco sobre essa relação com patrocinadores, que acaba sendo algo muito orgânico. Queria saber um pouco mais como é esse processo de seleção, quando é uma marca que você sente que não vai dar muito match, se você já recusa, ou se você tenta pensar em um modelo diferente, e como você também faz para chegar nas marcas que ainda não te conhecem, mas que você tem um desejo de trabalhar. Tá. Como eu trabalhei um tempão em agência, né? Eu fui redatora, trabalhei com pesquisa de mídia. Então, eu acho que eu tenho um pouco esse lado de como funciona uma agência. Acho que isso me facilita muito para conseguir dar andamento dos projetos e conseguir monetizar, né? Grande parte das coisas que a gente faz. Então, acho que isso é um ponto importante. Acho que, hoje em dia, o mercado
Acho que a gente tinha mais dificuldade lá atrás, quando a gente começou com podcast, mas acho que hoje o mercado já sabe muito bem que produto que vai funcionar em qual formato. Eu não tenho mais essa reclamação que eu acho que as pessoas tinham há anos atrás, de que, mas a agência ou o publicitário não está entendendo como fazer este formato comigo. Todo mundo que chega para trabalhar com a gente sabe muito bem como funciona ali o formato. Eu gosto de fazer reuniões, eu gosto de estar no call. Tem gente que foge, né, que não... Mas eu entendo, a agenda é corrida e tal, mas eu prefiro, porque eu acho que se eu sentar e conversar com o pessoal da agência, com o cliente, eu vou fazer muito certeiro. A chance de eu ter que refazer ou de ter algum ruído no caminho é muito menor. Então, eu tenho também esse interesse de sentar com todo mundo e falar, tá, o que a gente precisa comunicar aqui? E vocês topam fazer dessa maneira? Nunca tive problema de sugerir algo e ter que fazer alguma coisa que eu não queria. Talvez muito lá no começo, por falta de experiência minha, ou precisar fechar e fazer dinheiro, tenha topado algo que não tenha sido ideal. E tenho coisas que não faço. Acho que até o povo já sabe, assim, eu não faço bebida alcoólica, por exemplo, porque eu não bebo. Então, eu acho estranho eu dizer para as pessoas que eu não bebo e ter no meu conteúdo que eu não bebo e, de repente, eu estar segurando uma cerveja com você e dando um cupom de desconto, sabe? Acho que não faz muito sentido. Então, tem coisas que chegam, por exemplo, tudo que é relacionado a procedimento estético, também não faço. Então, eu tenho os meus dons também. Pra quem não fala não, você consegue se manter bem alinhada, né? Amiga, foi difícil, foi um caminho. Porque se você pegar lá atrás, eu devo ter segurado uma cerveja. A gente vai conquistando aí aos poucos e vai aprendendo a se posicionar, né, mesmo. E vendo o que funciona, o que não funciona, o que é a tua praia, o que não é. Isso é com o tempo. E você comentou que o Bruno cuida mais dessa parte de publicidade, mas Isso. você sabe se vocês usam os dados do Analytics ou das outras plataformas para apoiar nessa negociação comercial? Sim. Como que funciona essa parte de trazer também os seus insights, os seus resultados para essa negociação? A gente usa e a gente fez a primeira vez que a gente fez isso com antecedência, porque a gente estava sempre louco. Como todo mundo que é do mercado publicitário, a gente está sempre precisando do prazo para ontem, né? Para quando é esse orçamento? Para ontem. Mas esse ano a gente se organizou antes e fez um projeto, que é esse de maternidade, né, do Noia, que é com Nestlé Materna. Então, a gente montou um projeto, mandou para as agências com dados, né, de plays, de quantas pessoas e o interesse nos temas e temas mais ouvidos. A gente montou um projeto, soltou no mercado e Nestlé retornou e fez essa parceria com a gente. Então, a gente faz isso tem funcionado. A mesma coisa pro teatro, pro ao vivo, né? Quando vira episódio, pra gente vira case, né? Porque não é só o alcance das pessoas que estão na plateia. A gente tá falando agora de um episódio com Diva e Chico Barney, que a gente passa de 100 mil plays, né? Então, também ajudou a gente a conseguir monetizar o Noia ao vivo, que era uma coisa que era mais difícil, assim, que o mercado era mais resistente. Então, os números ajudam muito. E, Ká, então, pra gente encerrar, se você pudesse dar uma dica pra quem tá pensando em migrar de formato, já que você é uma grande especialista nisso, Ixi. qual seria a sua dica? E uma outra pra quem tá pensando em começar o canal no YouTube. Bom, você vê, né? Eu sou um pouco ansiosa. Eu gosto me chamou, eu vou. Então, eu acho que esse espírito livre, porém com controle, pode te ajudar. Vai. Mapeia ali o que você quer fazer, bota uma meta possível, né? Tenta se estruturar minimamente. Se tem ajuda, não tem ajuda, o que é possível. Então, acho que eu começaria por aí. E quem ainda não tem canal no YouTube, não faça como eu, tá? Eu fiquei enrolando muito tempo, achando que não era o meu lugar. Qualquer lugar é o seu lugar. Vai lá, faz seu canal, dá seu textão. Vai ter gente te ouvindo, fica tranquila.
Eba, muito bom, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi ótimo. Obrigada, Eu tenho eu que certeza amei. que todo mundo vai ouvir, vai estar muito inspirado. E agora, né, assim que eu fico me achando, né, que eu sou uma youtuber. Ela Depois é, de tanto tempo, eu posso dizer youtuber também. sim, uma das maiores podcasters do YouTube Brasil. Obrigada, Camila. Obrigada, gente.